Olá, sexto ano. Vamos dar início à nossa aula sobre a indústria, o comércio e os serviços. Vejam bem, para a gente começar, a gente vai recapitular o que a gente viu. A gente estudou nesse meio tempozinho agora os setores da economia. Os setores da economia são três: setor primário, desculpa, setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário é todos os trabalhos ligados à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, que a gente já estudou. O setor secundário são todos os trabalhos ligados à indústria. E o setor terciário são os trabalhos ligados ao comércio e à prestação de serviços. Um setor ligado ao outro, um depende do outro, tá certo? E a gente vai ver que agora o comércio e a prestação de serviços dependem da indústria, como a indústria depende do setor primário, que é a matéria-prima, e por aí vai, tá bom? Então não esquecer dos setores da economia, que são três: setor primário, setor secundário, setor terciário. Setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, todos os trabalhos ligados à indústria. E setor terciário, o setor comércio e serviços. Nós temos um quarto setor, que é o setor quaternário, que não está aqui no gráfico, mas ele é novo. O setor quaternário é o setor ligado à tecnologia, à criação de programas, games, ligado a tudo que for ligado a informática e softwares, certo? Para a gente entender, a gente tem que entender que a indústria ela precisa da matéria-prima para funcionar. Então, todo produto industrializado ele vem do setor primário. Precisa de uma matéria-prima, né? Então, a matéria-prima é o produto natural usado para fabricar os produtos, tá? Eles vêm da natureza. E o produto industrializado é o produto resultado da transformação da matéria-prima. Então, por exemplo, eu pego o algodão, que é a matéria-prima, e transformo em fios, tecidos e roupas, que é o produto industrializado. Tá certo? Então, todo material, todo produto industrializado vai precisar da matéria-prima para poder ser fabricado. Um setor da economia depende do outro, porque depois esse produto industrializado vai precisar ser levado para o comércio para poder ser vendido. Então, é o setor terciário, comércio. Para a gente entender onde surgiu as primeiras fábricas, as primeiras indústrias. Então, a primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra. Antigamente as coisas eram feitas manualmente, então não existiam fábricas, não existiam indústrias, tudo era feito à mão, né? Com a ajuda de algumas máquinas de madeira e tudo era feito muito rústico. Então, o berço, a primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra, tá certo? Surgiram as primeiras fábricas, todas a vapor, o combustível das máquinas era o carvão mineral, colocava o carvão mineral nas máquinas e as máquinas funcionavam a vapor, certo? Então, o berço da Revolução Industrial foi a Inglaterra, o comecinho das primeiras fábricas. As primeiras fábricas, elas tinham condições péssimas de trabalho, né? Pegavam crianças para trabalhar, pegavam idosos. As condições de trabalho eram 16, 18 horas de trabalho por dia, trabalhavam em péssimas condições, os chãos imundos, sem banheiro, os operários moravam em cortiços, recebiam pouquíssimo salário, era muito baixo o salário. Não tinham direitos trabalhistas, férias, 13º, não tinham nenhum direito de trabalhador. Então, as primeiras fábricas realmente eram péssimas condições de trabalho. Tanto os operários não tinham direitos nenhum, sofressem um acidente, não tinham direitos, não podiam se aposentar, como também as péssimas condições de trabalho no local eram péssimas, né? E eles gostavam de pegar crianças para trabalhar porque as mãos eram pequenas e eles faziam os produtos mais rápido. Então, as primeiras fábricas eram bem difíceis as condições de trabalho. Para a gente entender
a industrialização, a gente precisa entender os estágios da produção industrial. Os estágios da produção industrial são basicamente 3, né? Porque 4 se a gente contar com o de agora. Antigamente, tudo era feito à mão. Então, eu vou dar um exemplo de um sapato. Se precisasse antigamente fazer um sapato, era feito artesanalmente. Então, o artesão ia lá, retirava o couro, curtia o couro, fazia o sapato. Demorava dias para ele fazer o sapato. Então, imagina se você encomendasse 10 pares de sapatos. Eram muitos dias para o artesão fazer, porque ele fazia tudo sozinho. Isso era artesanalmente, o artesanato. Depois, com o passar do tempo, o artesão descobriu uma maquininha, tipo uma máquina de costura, só que máquinas de madeira que auxiliavam você. Então, surgiu a manufatura, que era algum auxílio para ajudar a fazer. E aí, nesse auxílio, o artesão passou a contratar pessoas para ajudar ele. Então, ele não trabalhava mais só. Ele já era o patrão e tinha seus funcionários. Isso era a manufatura, certo? E depois disso surgiu a primeira Revolução Industrial, que foi a chegada das indústrias na Inglaterra, que foi a maquinofatura. E hoje nós temos a Revolução Técnico-Científica, que é a chegada da tecnologia. Hoje as máquinas, elas fazem tudo. Então, às vezes, o que 10 pessoas faziam na fábrica, você só precisa de uma para fazer, que é para ligar a máquina e desligar. E a máquina faz tudo. Então, nós temos hoje uma Revolução Técnico-Científica. Então, os estágios da produção industrial basicamente são artesanato, quando se fabricava tudo à mão, a manufatura, que é a chegada de uma divisão do trabalho, patrão, funcionários, uma máquina de madeira para ajudar, basicamente um tear, né? E aí a indústria, que é a maquinofatura, a chegada das fábricas. Se a gente vê, hoje em dia, você olhar ao seu redor, basicamente, quase tudo que tem ao seu redor aí vai ser industrializado, né? O que a gente come, o que a gente tem, o que a gente veste, basicamente é muita coisa industrializada ao nosso redor. Tenta ver aí na sua casa as coisas industrializadas e tenta pensar a matéria-prima que aquilo dali foi utilizada. Procura aí ao seu redor na sua casa as coisas industrializadas e pensa, qual a matéria-prima para isso, né? Qual foi a matéria-prima utilizada para fabricar isso? A gente vai ter tipos de indústria, né? Porque a indústria vai ter vários tipos. A gente tem a indústria de base ou bens de produção, que é aquela indústria que ela tira a matéria-prima da natureza. Ela é a indústria de base. Ela vai lá na natureza e tira a matéria-prima. Ela tira toda a matéria-prima para as outras indústrias, né? A gente vai ter a indústria de bens intermediários, que é a indústria que fabrica máquinas e equipamentos para outras indústrias. É a indústria de bens intermediários. E a gente vai ter a indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo, ela fabrica tudo que chega até nós. Por isso que é bens de consumo, porque a gente consome. Então, ela fabrica tudo que chega até nós. Tudo que a gente compra vem das indústrias de bens de consumo. Então, indústria de bens de equipamento e indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo, ela é dividida em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Durável é tudo aquilo que a gente compra e que dura muito tempo. E não durável é aquilo que a gente compra e que é descartável. Então, por exemplo, durável, geladeira, eletrodoméstico, TV, automóvel, celular. Não durável, alimento, produto de limpeza, perfume, maquiagem. Tudo que a gente compra e que utiliza e já é jogado fora logo é o produto de bem de consumo não durável.
Espero que vocês estejam entendendo bem isso. Bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis, certo? Junto com a indústria, começou a chegar as mudanças sociais e ambientais ao redor, né? Porque não havia poluição no mundo. A poluição começou com a chegada das indústrias. A quantidade de dióxido de carbono, porque as primeiras indústrias queimavam o principal combustível das primeiras indústrias era o carvão mineral. O principal combustível das primeiras indústrias era o carvão mineral, né? Indústrias a vapor. Então, elas queimavam o carvão mineral e lançavam dióxido de carbono na natureza. Então, quanto mais indústrias, mais poluição, mais CO2 na natureza. Então, com a chegada das indústrias, começaram problemas respiratórios, poluição, aumento do aquecimento global. Tá certo? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de falar para vocês alguma coisa aqui. Vamos só relembrar. A atividade industrial transforma a matéria-prima em produto para ser comercializado, tá certo? E grande parte dos produtos industrializados a gente consome no nosso dia a dia. Roupas, eletrodomésticos, automóveis, móveis, remédios, várias outras coisas, tá certo? Quando a Revolução Industrial aconteceu, a chegada das máquinas, ela otimizou, ou seja, ela aumentou o número de produtos. Então, as pessoas passaram a ter mais possibilidade de comprar mais coisas. Porque antes da Revolução Industrial, você não tinha tantas opções de compra. Com a chegada das indústrias, você passou a ter muitas coisas para poder comprar. Porque você tinha opções de compra. Tinha produtos para comprar. E isso aumentou em larga escala a produção de compra. Você pôde comprar, teve opções de compra, né? Só lembrando, a indústria extrativa, ela é a indústria que eu falei de base. Ela extrai a matéria-prima, certo? E a indústria de transformação, ela transforma a matéria-prima, tá certo? Eu acho que eu já expliquei tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição para vocês. Um cheiro bem grandão. Tchau.